Então, antes de iniciar, vou passar compartilhar com vocês rapidamente aí um vídeo. Vamos lá. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and pieces of wood and all kinds of stuff. And after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. And so for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, the journey that we took, that's pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Então, vamos iniciar hoje. Nós conversamos todas as aulas anteriores, fazendo aí uma ressonância magnética, um raio-x de nosso interior, de todos os problemas que nós temos, o nosso ego, o desvio, com a nossa tendência natural, né, a querermos sermos deuses sem o Deus, nosso egoísmo, né, e a busca do sentido da vida, e também como procurar essa vontade de Deus. E agora nós vamos conversar, então, iniciando então uma etapa do nosso curso, mostrando a solução, né? Porque até agora eu só identifiquei aí os problemas, né? E por que nós precisamos de ajuda. E agora, então, nós vamos iniciar essa etapa com um assunto, ao meu ver, aí, essencial na vida da espiritualidade, da cura interior, na vida cristã, que é a dimensão do perdão, que tem uma dimensão muito maior do que a maioria das pessoas conhece. E é isso que nós vamos conversar hoje, desse poder, realmente o poder do perdão. Antes de nós conversarmos sobre o perdão propriamente dito, eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito estudado hoje no ambiente da psicologia, da neurociência, da psicanálise, que é o sentimento de culpa.
O sentimento de culpa, então, ele está sendo muito bem estudado hoje, e identificaram que existe, na verdade, dois tipos de sentimento de culpa. Um subjetivo, que é um sentimento irreal, e um objetivo, que é real. E esse sentimento subjetivo, que é o irreal, por incrível que pareça, talvez ele até domine mais do nosso sentimento de culpa do que propriamente o real. E o que é esse subjetivo irreal? É, por exemplo, eu tinha uma loja em Ribeirão Preto, resolvi fechar essa loja para abrir uma aqui em São José do Rio Preto, e, e aí eu começo, e aí as coisas não andam bem aqui, e aí eu começo a falar, se eu tivesse ficado lá, eu estaria muito melhor, né? Se eu não tivesse fechado, se eu tivesse vindo para cá, se eu não tivesse vindo para cá e ficado lá, eu estaria muito melhor. Então, tudo isso aí, quem disse que eu estaria muito melhor se tivesse ficado lá? Muita coisa poderia acontecer. Por exemplo, poderia ter sido aberta uma loja, o mesmo produto meu, concorrente ao meu lado, e a minha fechado, poderia ter incendiado minha loja, poderia ter assaltado, poderia ter sido morrido. Então, o que faz com que eu pense assim? É a minha sensação de onipotência. Então, essa sensação de onipotência é que faz eu levar a criar esse sentimento de culpa de subjetivo ou irreal. Por exemplo, se eu não tivesse voltado naquela festa, se tivesse ficado lá, não teria acontecido o acidente. Se eu tivesse dado carona para aquela pessoa, ela não teria ido em outro carro, e acabou que ela foi em outro carro e acidentou e morreu. Quer dizer, quem sou eu para realmente saber se isso ia acontecer? Então, isso é o nosso desejo de onipotência que tem dentro de nós. Então, é um sentimento de culpa que nós criamos na nossa mente e que, na verdade, não existe. E, por incrível que pareça, uma boa parte de nossa culpa que nós carregamos, nos incomodamos, é uma coisa que nós tiramos uma conclusão de nossa cabeça, né? E o outro sentimento de culpa é o real. Realmente, eu fiz algo errado, algo objetivo, né? Às vezes atropelei uma pessoa, ou passei um sinal vermelho, então isso aconteceu, né? Isso aconteceu, então é um sentimento de culpa real. Isso eu não criei na minha cabeça, é uma coisa real e realmente aconteceu. E mesmo sendo irreal ou real esse sentimento de culpa, eu vou ter dois caminhos para resolver isso daí. Ou remorso, que não vou resolver, ou arrependimento. O remorso é o que talvez a maioria das pessoas trilham por esse caminho, que é um caminho que não vai levar a nada. O remorso, a pessoa fica se remoendo por dentro e acaba não resolvendo nada. E aquilo lá vai só nos destruindo por dentro. E o arrependimento, você coloca um ponto final e passa a seguir, a partir desse ponto, uma outra atitude diferente dessa que você fez. Não faço mais, faço agora uma nova atitude daí para frente. Qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? Judas e Pedro. Judas teve remorso, se afundou e cometeu suicídio. E o Pedro teve o arrependimento, que caminhou para uma mudança de vida e uma conversão. Quando nós estamos nesse universo do perdão, nós temos que lidar com essas chamadas cicatrizes emocionais: a mágoa, o rancor, a ira, a raiva, o ódio e a vingança. Tudo isso é retido dentro de nós. E essas coisas podem nos acompanhar o resto de nossas vidas, formando o que nós chamamos de cicatrizes emocionais. Então, as ofensas, como disse esse autor Jeff, as ofensas são como cupins, elas se escondem debaixo da sombra de nosso coração, mastigando silenciosamente o tecido de nossa alma. Então, a mágoa, o ódio, o ressentimento, eles funcionam como espinhos na nossa alma, que vai nos destruindo por dentro e destruindo aos poucos. E se nós não colocarmos aí um ponto final nessa história, isso vai acarretar problemas sérios, não só emocionais, como problemas físicos.
a raiva e a amargura não envenenam só você, elas envenenam todos os seus relacionamentos, inclusive o que você tem com os filhos. Então, nós temos aí basicamente dois caminhos aí com relação ao perdão e o ato de não perdoar. Se eu não perdoo a mim mesmo por algo que eu fiz, isso vai me levar ao sentimento de culpa. Ou seja, se eu não me perdoo, isso vai me levar ao sentimento de culpa. E se eu não perdoar os outros, isso vai me levar a reter dentro de mim mágoa, raiva e ódio. Então, não perdoando aos outros, eu estou retendo dentro de mim mágoa, raiva e ódio. Então, esses são os dois caminhos que nós temos aí que realmente tratar e concentrar nossas energias disso aí. Porque tudo isso, tanto a nossa culpa como a nossa mágoa e ódio, vão funcionar como espinhos em nossa alma e vai nos comendo por dentro. Então, existem vários já hoje trabalhos nesse sentido. Então, tudo isso que nós retemos dentro de nós, seja ela culpa, raiva, ódio, mágoa, pode nos levar não só às doenças emocionais, mas também a doenças físicas, como, por exemplo, dor de cabeça, dores musculares, problemas pulmonares, por exemplo, bronquite asmática, que tem componente emocional, dor, gastrite, por exemplo, que é sabido que tem um componente emocional, insônia, também muito comum acontecer, problema de apetite, tanto para mais como para menos, a pessoa pode perder o apetite ou então pode comer demais devido à ansiedade, alcoolismo, consumo de drogas, também devido a uma mágoa muito grande que tem dentro de si, a pessoa quer ficar livre daquilo, mas não consegue, problema de dermatite, dermatoneurite, né, que tem um componente emocional, as doenças reumáticas, doenças autoimunes, que sabidamente existe o componente emocional para funcionar como gatilho dessas doenças, óbvio que existe componente genético e outras variáveis, mas o componente emocional é muito importante. Problema de depressão, uma das doenças, hoje a depressão é considerada talvez a doença mais incapacitante hoje no mundo, né? E as doenças emocionais são os medicamentos chamados de tarja preta, né? Medicamentos que ansiolíticos, de depressão, medicamentos também para com relação a dormir, com relação à insônia, são os mais vendidos hoje no mundo. Problema de infarto, o infarto agudo do miocárdio, problemas de aumento da pressão arterial e até câncer. Também é lógico que tem um componente genético, mas existem vários estudos mostrando que essas pessoas, muitas vezes o que funcionou como gatilho para desenvolver a doença foi uma mágoa muito grande que ela teve, ou então um sentimento de culpa, e aquilo ela guardou dentro dela e acabou explodindo um dia numa forma de doença. Então, cada raiva que guardamos, cada mágoa que guardamos é um tijolo na construção de um presídio para nosso coração e que vai nos isolando de Deus e também dos outros. Na parte da saúde, existem 54 estudos que foram realizados para identificar o efeito do perdão na saúde. Olha que interessante. Isso é um serviço de epidemiologia de Boston, Estados Unidos. Então, esses estudos clínicos comprovaram que o perdão está associado a níveis mais baixos de depressão, ansiedade e hostilidade, tabagismo, vícios de drogas e álcool. E o perdão causa maior emoção positiva, maior satisfação com a vida e maior apoio social. E o grupo, nesse outro estudo, mostrou que o grupo que sofreu o infarto do miocárdio foi das pessoas que não perdoaram as mágoas sofridas durante a vida. Olha que interessante isso na área da ciência. Então, a religiosidade, né, mais rígida traga maior dificuldade e menos disposição para conceder o perdão. Olha só que interessante isso. Mostrando que até o religioso, que é aquele que é o doutrinado, mas que não mudou o seu coração, ou seja, que não teve metanoia, mudança de mente, ele é apenas um religioso que
só segue aquelas regras, o moralismo, né, religioso, ele acaba tendo muita dificuldade também até de perdoar, né, porque tem a questão do julgamento, julga os outros e daí por diante. Mas, por outro lado, a espiritualidade, ela parece associada a uma maior disposição para perdoar. Lembrando, obviamente, que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. O Papa Francisco diz que sem perdão a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Nós vamos falar, olha esse final dessa frase, muito interessante, talvez é o mais importante dessa história toda. Quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Nós vamos conversar sobre isso. E final das contas, o que é o perdão? É um processo mental ou espiritual, o sentimento e o ressentimento ou raiva contra outra pessoa, contra si mesmo. Então, o perdão, primeiro conceito importante, o perdão não é desculpar. Então, isso quer dizer o quê? Eu perdoando, eu não vou tirar a culpa de outra pessoa. Não tem nada a ver com isso. Muitas pessoas têm assim, dificuldade de perdoar porque ela acha que perdoando ela vai tirar a culpa da outra pessoa. E isso não tem absolutamente nada a ver com o perdão. Então, isso aí é desculpar. Desculpar é tirar a culpa. Então, o perdão é uma outra dimensão. O perdão também ele não resolve questões de justiça ou injustiça. Isso quem vai resolver é a justiça, né? A justiça dos homens. Né? Então, o perdão ele não vai interferir nessa história. O fato de você perdoar uma pessoa não vai interferir a parte da justiça. Se essa pessoa tiver que ser presa, ela vai ser presa, você perdoando ou não. Né? Então, a chave do conceito por trás do perdão é o seguinte: o perdão, no fundo, as pessoas têm muita dificuldade de perdoar, porque, no fundo, as pessoas têm um desejo da vingança. É o famoso. Isso não pode ficar assim, isso não vai ficar barato. Ele vai ter que sofrer por isso aí, pelo que ele fez. Então, nós temos, no fundo, um desejo de vingança. Então, isso é uma grande dificuldade da gente perdoar. E, obviamente, isso só atrapalha, e isso também, de novo, assim como desculpar, não tem nada a ver com o perdão. O perdão é uma dimensão emocional. Então, eu explico. Por exemplo, se eu fosse sócio, por exemplo, de um amigo meu, né, numa empresa, durante 5 anos nós somos sócios, ele é meu amigo, de repente, um dia, eu descubro que esse meu amigo, meu sócio, está me roubando e durante esses 5 anos ele me roubou. Né? Aí, lógico, eu levo aquele choque, eu entro na justiça, a justiça da causa ganha para mim e obriga esse meu sócio ou ex-sócio a me pagar com diversas prestações tudo que ele roubou de mim durante esse período. Só que a justiça, ela resolve a questão aí do dinheiro, mas ela não resolve a questão emocional. Ou seja, esse meu amigo, esse meu sócio que eu tinha confiança dele, tinha confiança com ele, ele me traiu. E eu perdi completamente a confiança. Foi uma decepção aí na minha vida. Então, isso a justiça não resolve. Quem vai resolver isso é o perdão. Porque esse trauma, né, esse fato dessa pessoa ter me traído, ter me roubado, o fato de devolver o dinheiro para mim não vai resolver a questão da traição, da perda da confiança, da decepção e daí por diante. Isso quem vai resolver é o perdão. E se eu não resolver com perdão, eu vou carregar isso o resto da vida, mesmo ele tendo pago. Mesmo tendo pago, eu vou carregar essa mágoa para o resto da minha vida. E vou acabar adoecendo lá na frente. Então, o perdão, ele não exige justiça nem desculpas. Ou seja, as pessoas também têm muita dificuldade, porque elas só perdoam se o outro vier pedir perdão. Aí fala assim, então tá bom, vou te perdoar. Ou vem se desculpar. Então,
Outro conceito importante é o seguinte: ninguém merece ser perdoado. Senão, não existiria o perdão. Nem nós, né? Então, esse é um conceito importante também, essencial aí no nosso estudo de hoje. Ninguém merece ser perdoado. O perdão, então, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso, é uma decisão, não é um sentimento. Então, o perdão é uma decisão que nós vamos tomar para a gente se curar. Então, essa é a chave, né, do perdão. Pedir perdão não é se humilhar nem se rebaixar, é simplesmente crescer espiritualmente. Então, quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Então, é esse conceito que nós temos que agora trabalhar nele para enxergarmos realmente a realidade do perdão. É nós que ficamos prisioneiros e não a outra pessoa que nós não perdoamos. Então, quando você não perdoa uma pessoa, você passará a noite inteira com ela, lembrando dela. A pessoa está lá dormindo, tranquilo, e você está aqui sem dormir, com insônia, porque você está passando a noite inteira pensando naquela pessoa. O perdão condicional não é perdão, né? Então, por exemplo, estou disposto a perdoar você por roubar a minha caneta, mas só depois que você devolver, eu perdoarei. Então, é aquilo que a gente conversou, né? Isso aí não é o perdão, né? O perdão, ele é incondicional, né? É um perdão que equivale a uma graça, a uma dádiva gratuita que concedemos livremente. O perdão é um ato de amor. O perdão é um ato de amor. Então, o perdão, ele liberta o ofendido e algumas vezes até o ofensor, mas nem sempre, como nós vamos ver aí na frente. E livra-nos de um jugo, de um peso que nós temos nas nossas costas e nos vai proporcionar aí um grande alívio após ter perdoado, né? Então, quando eu perdoo, é mais para o meu benefício do que para quem eu estou perdoando. Então, lembre-se disso, que quando eu estou perdoando, é mais para o meu benefício do que para quem eu estou perdoando. Eu não estou quebrando o galho de ninguém. Eu estou perdoando para resolver o meu problema, a minha cura, né? Porque sem isso eu não ficarei curado. Eu continuarei uma pessoa doente emocional, né? Então, perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou em você. A frase do padre Fábio de Mello. Então, só é possível perdoar em amor. O amor perdoa e o egoísmo retém o perdão. Então, quando você não está no amor, nesse caminho do amor, está no caminho do egoísmo, dificilmente você vai perdoar e vai continuar com todo aquele lixo dentro de você. Então, nós precisamos passar a ver o próximo não como alguém que pode nos dar alguma coisa, mas como um ser humano, independente do que ele fez, né? Porque nós estamos agora resolvendo o nosso problema, nós vamos caminhar nessa estrada da espiritualidade e também da nossa cura interior. Então, não vamos perdoar porque a pessoa virou boazinha ou porque ele voltou atrás no que disse e fez. Na verdade, como eu disse, ninguém merece perdão. Não devemos perdoar porque mudaram de atitude e fizeram algo para merecer perdão. Veja a frase especial de Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam crucificando Jesus e Jesus perdoando todos eles. O perdão é incondicional. Para saber se temos o caráter de Jesus, é só ver se temos a capacidade de perdoar. Nada nos assemelha mais com Jesus. Então, a nossa capacidade de perdoar é a nossa logomarca, é o nosso distintivo de cristão. O cristão tem que perdoar, porque senão ele não é cristão. É isso que nós vamos conversar hoje e nas aulas subsequentes.
Não tem como você falar que é um cristão se você não consegue perdoar, né? Interessante a história dessa senhora, né? Essa, essa senhora Cornélia, ela é uma holandesa, né? E a família dela foi exterminada no campo de concentração, né? Por que isso? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, ela escondia os judeus dentro da casa dela, né? E num fundo falso aí que está até aparecendo aí, e descobriram algum vizinho lá entregou, os nazistas entraram, arrombaram a casa, acharam os judeus escondidos, né? E violentaram todos os familiares, inclusive a ela. Muitos familiares foram todos levados ao campo de concentração. A maioria dos familiares foram todos mortos. Ela se salvou por uma bênção de Deus. Erraram o nome lá numa lista e libertaram ela de uma maneira errada. Depois salva, obviamente, uma coisa dessa nem pode ser por acaso, né? E ela sobreviveu. Após isso, ela teve um desenvolvimento dela da espiritualidade por esse momento horrível que ela passou. Veja, ela foi violentada, foi estuprada, a família inteira morreu, né? E ela saiu para o mundo palestrando, dando palestra sobre o perdão. Até um dia que ela, numa palestra dela na Alemanha, ela termina a palestra sobre perdão e aproxima dela, após terminar a palestra, um senhor grisalho, e a hora que ele aproxima, ela olha para aquele senhor e reconhece, era o soldado que tinha violentado ela e que tinha levado ela presa. Tinha estuprado e levado ela presa. Esse senhor chegou na frente dela e estendeu a mão. Então, nesse momento, foi o segundo mais demorado da vida dela, mas foi o segundo mais importante da vida dela. Se ela não aceita, não dá o perdão, tudo está terminado. Tudo que ela falou durante a vida inteira acabou. Então, ela deu a mão para ele e deu um abraço nele e perdoou, né? Então, ela estendeu a mão, abraçou aquele senhor, naquela época tinha estuprado, tinha matado toda a família, né? A dimensão do perdão é algo que a gente não consegue explicar e dimensionar, porque ele não só vai nos levar à cura, mas ele é uma luz contagiante sobre todos que estão na nossa volta. Essa passagem que todo mundo conhece na Bíblia, né? Um senhor que devia muito, uma dívida impagável, né? Então, ele vai. O que acontecia com a pessoa que tinha uma dívida impagável em relação ao senhor? Essa pessoa e todos os familiares eram vendidos, né, como escravos, né, perdiam tudo e, além de tudo, seriam vendidos como escravos, né, ele e a família dele. Então, em desespero, ele chega, ajoelha para o Senhor dele e pede misericórdia, e esse Senhor perdoa. E ele se salva dessa dívida. E ele sai de lá, né, encontra um funcionário dele que devia para ele nada, 1, 2 meses de salário, e ele não perdoa, né? E manda ainda bater no funcionário para pagar a dívida. Quer dizer, ele acabou de ter um exemplo, né, de ser perdoado por algo que ele nunca poderia pagar. Ele sai de lá e não perdoa o funcionário dele. As pessoas contam, né, isso aí para o senhor chefe dele, o senhor volta ele de novo e cancela o perdão, né? Então, o que funciona isso? Porque quando Deus nos perdoa, Ele está perdoando tudo que nós fizemos na vida, que é uma dívida impagável. Você coloca um extrato de tudo que você fez de errado na sua vida, junta tudo, e isso é cancelado com o perdão de Cristo. Agora você acaba de receber esse perdão de tudo que você fez na vida. Chega uma pessoa, pisa no seu pé, você não perdoa. É isso que aconteceu aqui, nessa passagem. Então, isso não tem o menor cabimento. Então, por isso que não tem jeito de você ser cristão se você não perdoar, além de outro motivo que nós vamos
conversar daqui a pouco. Veja, até no Pai Nosso fala, né? E perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou quem nos tem ofendido. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Né? Então você veja no Pai Nosso, que é a oração principal que Jesus nos deixou, está lá o perdão presente e com a sensação, uma sensação de uma espécie de contrato, né? De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Então, isso aí dá uma sensação que parece que é um contrato, né? Um estilo de se você fizer isso, eu faço aquilo. Mas não é isso. E é isso que nós vamos ver de agora para frente. Perdoar é uma decisão e não depende de sentimentos. Diga quantas vezes necessário, Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Perdoar não é esquecer a ofensa sofrida, mas é não deixar o veneno do ressentimento contaminar sua vida hoje. Todo mundo conhece a história, né, dos evangelhos e que Pedro fala para Jesus, né, que ele vai perdoar 7 vezes. Jesus não 7, mas 70 vezes 7, que significa perdoar infinitamente. Sempre perdoar. Não tem conversa, tem que perdoar. O perdão reverte os estragos, mas não anula os desdobramentos do erro. É aquilo que nós conversamos. Se a pessoa te roubou, ela vai ter que pagar por isso, independente se você perdoou ou não. Né? Então, o problema da justiça dos homens é uma coisa, o do perdão é outra. Então, o perdão não elimina as consequências do ato praticado, mas elimina a dor que ele causou. O perdão, ele age em nosso organismo como um remédio que demora algum tempo para fazer efeito, mas depois de um tempo sentiremos a transformação. É impressionante como nós somos transformados, como o perdão nos leva à cura interior. Eu posso falar com tranquilidade que o perdão ele é capaz de curar aproximadamente 90% das doenças emocionais. 90% das doenças emocionais, elas são devido ou à culpa que nós fizemos no passado, ou então uma mágoa que alguém nos trouxe, um trauma que alguém nos fez. Então, você vê que tudo isso que vai desencadear a doença emocional. E quando dizemos eu perdoo, então já começa esse processo da cura. Uma vez que o perdão é concedido, vem a restauração e paz. Não tem como você ter paz se você não perdoa. Não tem jeito. Aquilo lá fica ruminando dentro da gente. Aquele ressentimento, ele vai e volta. Né? A gente parece que vomita ele, depois come de volta, né? Como um boi faz, a vaca faz. Né? Fica ruminando. E aquilo lá não sai de dentro de nós, só vai sair com perdão. Nós devemos perdoar também quem já morreu. Que muitas pessoas têm um trauma, às vezes, de um pai, né? Uma mãe, um familiar que causou algo para ele, e essa pessoa já morreu. Mas você pode perdoar, porque às vezes você fica carregando, a pessoa já morreu, mas você continua carregando aquela mágoa no seu coração. Vai carregar até quando isso? O resto da vida? Vai ficar doente o resto da vida? Né? Então, perdoa essa pessoa. Isso não vai mudar nada para a pessoa porque ela já morreu, mas vai mudar muito para você, que você decidiu perdoar essa pessoa. Né? Muitos, ao invés de perdoar, ficam vigiando a pessoa que os magoou para ver se receberão da vida o troco pelo mal que fizeram ou não, para ver se mudarão de opinião ou não, ou se eles vão se humilhar. É aquilo que eu falei, é o nosso desejo de vingança, né? Eu fico torcendo para a pessoa se dar mal, para ver se aí sim é como se fosse uma vingança minha à distância, né? E vocês podem ter certeza, né? Na maioria das vezes que a gente fica torcendo para acontecer isso, vai acontecer exatamente ao contrário, né? Nós vamos ver que aquela pessoa que a gente não perdoou está ótima, né?
curtindo a vida, sorrindo, um monte de amigos, e a gente aqui está se mordendo por dentro, né, se destruindo, e aquela outra pessoa se divertindo, né? Então, é um sistema que não funciona, você ficar torcendo para algo acontecer na pessoa, para fazer uma justiça, né, uma vingança que está dentro de você. Então, quando perdoamos, estamos desistindo da posição de juiz e entregando essa dívida que a outra pessoa tem conosco nas mãos de Deus. Deixamos toda a vingança na mão do Senhor. Deixa, se quiser acontecer com essa pessoa, aconteça. Se não quiser, não aconteça. Eu quero resolver meu problema. Eu quero ficar livre disso aí, né? Independente do que vai acontecer com aquela outra pessoa. E outra coisa importante, né, que vocês devem estar pensando aí, não necessariamente aquela pessoa fica sabendo que eu perdoei, né? Eu dei um exemplo agora de uma pessoa que já morreu, né? Então, muitas vezes, e na maioria dos casos, a pessoa nem fica sabendo que você perdoou, porque você está fazendo isso para resolver a sua cura, para resolver a sua evolução espiritual, para você curar emocionalmente, né, e ficar livre daquele lixo que está dentro de você. A pessoa nem vai ficar sabendo que você está perdoando. Por outro lado, a pessoa também nem vai ficar sabendo que você não perdoou, né? Que você está aqui se remoendo todo e passando mal por conta daquela pessoa. Então, o perdão ele vem quando nos rendemos. Rendição é pararmos de perguntar o porquê de tudo e deixarmos tudo nas mãos do Senhor. Não devemos passar nenhuma verniz de perdão para parecermos espirituais. Muitas pessoas perguntam: você perdoou ele? Não, já perdoei, está tudo certo, mas no fundo não perdoou. Isso aí não adianta nada, né? Isso aí é só para você fazer o seu marketing espiritual, né? Na sua comunidade, as pessoas verem que você é um cara espiritualizado, né? Que você perdoou. Você não resolve. Você tem que perdoar mesmo, né? De verdade, em seu coração, para ficar livre, né? Livre desse ressentimento que existe dentro de você. Então, nós precisamos admitir o quanto aquilo nos atingiu e parar de varrer para debaixo do tapete como um assunto já resolvido. Então, muitos acabam criando um culto à mágoa, pois não perdoam completamente. Muitas pessoas não perdoam porque isso aí vira assunto, né? Toda vez que a pessoa vai perguntar: mas aquele fulano fez isso comigo, né? Por isso que eu estou assim. E aí começa, né? Aquela conversa toda, né? Então, as pessoas acabam cultivando uma mágoa, né? Ele acha a pessoa até carente, né? Então, quando ele começa a conversar dessa mágoa, aquilo lá vira até um bichinho de estimação dela. E fica carregando aquela mágoa o resto da vida, história, e conta para as pessoas, só que aquela mágoa está destruindo ela pouco a pouco, né? Então, a decisão de perdoar é nossa, mas o milagre de produzir um perdão completo e curar a ferida é de Deus. Isso que eu falei, a dimensão do perdão é muito maior do que a gente imagina. Porque quando nós perdoamos realmente de coração, existe uma transformação em nosso coração. Nós vamos conhecer o que é a paz verdadeira. Nós vamos começar a quebrar essas correntes para ficarmos livres realmente, né? Mas isso nós só vamos descobrir a partir do momento que nós decidimos realmente perdoar. Perdoar os outros e perdoar a nós mesmos. Perdoando a nós mesmos, nós vamos ficar livres da culpa. Perdoando aos outros, nós vamos ficar livres da mágoa, do ressentimento, da raiva, da ira, do ódio, e daí por diante. Então, é algo sobrenatural que realmente acontece quando perdoamos. Se a pessoa não perdoa, a sua amargura vai privá-la da graça de Deus. Vejam isso, que, ao meu ver, é algo essencial nessa história toda. Se você não perdoa, você está privado, você não vai ter a graça de Deus. Não vai ter a graça de Deus. Então, vejam essa frase de Hebreus: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, se você está amargurado por dentro, você está com mágoa por dentro, ressentimento, você dificultou aí o recebimento da graça de Deus, né? Então, por isso que o perdão ele é essencial. O perdão é a única maneira de acessarmos todas as nossas tragédias e dilemas do passado
e resolvermos tudo de uma vez por todas. E rejeitar o perdão é ficarmos presos ao nosso passado, né? Então, o que o perdão não é? Então, o perdão não é esquecimento. Ele exige uma recordação destemida da dor, né? Não adianta você ficar fugindo, não querer ver. Senão, se perdoar não é esquecer. Perdoar é você se curar daquilo lá. É você ver a foto da pessoa e não sentir mais nada. Acabou, problema resolvido, né? O que o perdão não é? Perdoar não é salvar a pessoa do que ela fez de errado. É isso que eu acabei de falar, não é desculpar. Você não está liberando a pessoa de ser presa por um crime que ela cometeu. Você está perdoando para ficar livre dessa mágoa que tem dentro de você. Se ela tiver que ser presa, ela vai ser presa, problema da justiça. O perdão também não é e nem sempre significa consertar um relacionamento. Então, nem sempre há uma reconciliação, infelizmente. Mas isso, nem sempre há reconciliação. Muitas vezes acontece, muitas vezes não. Mas você perdoou e resolveu o problema da questão do perdão, tá? Então, não necessariamente o perdão requer uma reconciliação. Desculpas que impedem a pessoa de perdoar. Por que muitas vezes a pessoa não perdoa e fica arrumando desculpas, né, para não perdoar? Eu vou falar algumas mais frequentes aqui. Eu não posso perdoar isso porque é grande demais. Você não sabe o que ele me fez. É justamente aí que você tem que perdoar. Porque quanto maior o problema, mais você não deveria carregá-lo. Então, quanto maior a coisa que a pessoa fez, é maior o motivo de você perdoar e ficar livre daquilo. Porque você imagina aquele monstro, né, morando dentro de você. Então, quanto maior é o problema, maior motivo ainda de você realmente perdoar, né? Outra desculpa: o tempo vai curar a ferida. O tempo não cura a ferida. A ferida ainda está lá, basta você ver a pessoa na sua frente de novo, volta tudo aqui dentro. Então não adiantou absolutamente nada. O tempo não cura a ferida. Outra desculpa: vou perdoar quando a outra pessoa disser que está arrependida. Pode esperar sentado para acontecer isso aí. 99% dos casos não vai acontecer, né? Então, mesmo, pior de tudo, né, mesmo se esse milagre acontecesse, você não estaria até preparado para perdoar. Então, isso aí esquece. Não fique esperando a pessoa se ajoelhar para pedir perdão para você. Assim, tá bom, agora eu vou perdoar. Pode esquecer isso aí. Outra desculpa: não posso perdoar se não consigo esquecer. Vai acontecer exatamente ao contrário, né? Você não consegue esquecer se você não perdoar. Você vai ficar lembrando da pessoa o tempo todo, né? Então, é mais um motivo para perdoar. Mas se eu perdoar, a pessoa vai fazer isso de novo. Isso é muito comum. A possibilidade de outra ofensa é mais um motivo para você se livrar dessa. É lógico que você depois tem que criar algum mecanismo para sair fora desse ciclo, para arrumar esse ciclo, para curar esse ciclo. Mas enquanto você não sair, você vai perdoando. Senão essa coisa vai só acumulando. Isso não é desculpa. Mas é lógico que você tem que arrumar. Isso que está acontecendo. Então, quando você não perdoa, sente a sensação de estar no poder, do controle. Esse tipo de raciocínio é o mais comum que entra na nossa mente. Por que eu não vou perdoar a pessoa? Porque eu não perdoando, eu vou me sentir superior, né? Ele vai ficar inferior. Mas, na verdade, vai acontecer exatamente ao contrário. Se eu não perdoo, eu vou ficar totalmente aprisionado àquela pessoa, né? Então, essa sensação de poder, né, que nós não vamos perdoar, porque aí agora ele vai ficar lá e eu vou ficar agora no nível superior, isso só existe num lugar, na nossa cabeça. E isso só vai nos destruir, né? Nós vamos ficar acorrentados àquela pessoa. Veja essa frase do Shakespeare: não perdoar é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você não perdoa e fica torcendo para o outro morrer. Na verdade, quem vai morrer é você. Então, pensando até racionalmente, não perdoar chega a ser realmente uma burrice. O maior medo para o ofensor sobre pedir o perdão é a rejeição.
ouvir eu não perdoo, né? As pessoas, porque o sentimento da rejeição é um dos piores sentimentos que existe. A pessoa tem medo disso. A pessoa tem medo de pedir perdão e a pessoa não perdoar, né? E então esse aí são os maiores bloqueios que as pessoas têm de pedir um perdão, é de serem rejeitadas, né? Mas olha só que interessante, se você for pedir perdão e a pessoa não te perdoar, a batata quente agora está com a tua pessoa e não com você mais, porque a sua parte você fez. Agora, quem que não te perdoou? A pessoa. Quem que vai ficar doente agora? A outra pessoa, e não mais você, né? Porque agora quem não perdoou foi a outra pessoa. Se ele não te perdoou, agora quem está com problema é ele, e não mais você. Se a pessoa te perdoar, perdoou. Se não perdoar, você fez a sua parte, pediu perdão, né? E aí, se ela não te perdoou, problema dela. Se perdoou, ótimo. Tem até uma reconciliação aí. E é interessante como pedir perdão, né? Nós vamos ver como nós estamos aí do outro lado da moeda, né? O perdão, né? No pedir perdão, não há, porém, ou seja, não existe você pedir perdão fazendo uma justificativa. Eu me perdoe porque eu não cheguei aqui a tempo, porque o meu portão não abriu, né? Porque o guarda me parou. Quer dizer, você está só justificando o seu pedido de perdão. Isso não é pedir perdão. A confissão tem que ser autêntica, né? Então, em resumo, como se pede perdão? Eu estava errado quando eu fiz isso. Você me perdoa? Silêncio, acabou a sua frase aí, né? Não tem justificativa, não tem mais nada. Se a pessoa não perdoar, problema dela. Se perdoar, ótimo. Se não perdoar, problema dela, ela que não perdoou, ela que vai ficar doente lá com veneno dentro dela, né? Então essa frase, né, por conta do nosso orgulho, é muito difícil, né, de admitir que eu estou errado, né? E todos nós erramos, né? E é a frase mais difícil de dizer, por isso essa dificuldade, né, de pedir perdão, porque para você pedir perdão você tem que admitir que você estava errado, né? Senão você não está pedindo perdão, né? Eu estava errado, verbaliza a necessidade do perdão. Se não somos capazes de admitir que estávamos errados, então não podemos pedir perdão. Ponto, desligo, né? Então essa é a mensagem. No cristianismo, vendo agora, enxergando o perdão numa dimensão espiritual, a chave para nós sermos, no ambiente, por exemplo, verdadeiramente cristão, são duas chaves. Arrependimento, que nós vamos falar na próxima aula, sobre a metanoia, a mudança de mente, e o perdão. Sem arrependimento e sem perdão, você não é cristão. Você pode frequentar a igreja todo dia, mas você não é cristão. Você é um religioso, né? Está lá doente, emocional, né? Com toda uma parafernália dentro de você, já decorou a Bíblia, né? Sabe as doutrinas, paga lá o dízimo, participa das campanhas religiosas, tudo bonitinho. Todo mundo está vendo que você é uma pessoa muito religiosa, mas você não é um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele vai perdoar. Porque não tem jeito de você entrar na porta estreita sem o perdão e sem o arrependimento. E esse arrependimento vamos falar na próxima aula. Então, por que devo perdoar? É isso que vamos falar, essa dimensão muito maior do que a gente imagina. Depois de tudo que eu falei com relação à nossa dimensão prática da nossa cura interior, que 90% das doenças emocionais vêm do não perdão, porque se você não perdoa a si mesmo, você vai ter culpa. Se você não perdoa os outros, você vai ter mágoa, ressentimento, ódio. E 90% das doenças emocionais vêm ou da culpa, ou de uma grande mágoa, ou desse ódio. Então, a cura interior, 90% você cura com o perdão. E agora eu digo na dimensão da espiritualidade, do ser cristão, de você viver a paz interior, de você realmente ser livre, né, espiritualmente. Então, o perdão, ele é a essência divina. Ele é a essência de Cristo e por isso que nós temos que perdoar. E por que nós temos que perdoar? Porque quando eu não perdoo, eu estou retendo, por exemplo, ódio dentro do meu coração.
E ser cristão é ser uma pessoa preenchida de amor, porque amor é o próprio Deus. O Deus está dentro de nós e vai nos preenchendo e vai nos cristificando e de amor. E amor é a própria substância de Deus. Nós teremos nesse curso uma aula só de amor, né, para entendermos o que é o amor, o conceito de amor. E não tem jeito de morar dentro de um mesmo ambiente, dentro de nós, amor e ódio. Não tem jeito. Então, por isso que se eu não perdoo, não tem jeito de eu ser cristão, porque eu estou retido mágoa e ódio dentro do meu coração. Como que eu vou ter amor dentro de mim? E o cristão, ele é amor. Se eu estou retendo tudo isso dentro de mim, não tem como ser cristão. Posso ir todo dia na igreja, posso decorar a Bíblia, não adianta nada, enquanto a gente não ficar livre e não perdoar, realmente. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Entristecemos o Espírito Santo de Deus quando deixamos de perdoar e cultivamos a amargura em nossos corações, né? Veja o que João, o apóstolo João, diz em sua carta, né? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, Jesus, ele fecha um sistema, nós vamos conversar muito isso na próxima aula, de que ele se coloca no lugar do irmão, do outro. Então, não adianta você ficar lá louvando a Deus, né? Você vai lá na sua religião e fica lá, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, tal, mas o irmão você não perdoa. O que o João fala? Você é um mentiroso. Você não ama a Deus? Coisa nenhuma. Porque se você amasse a Deus, você perdoaria. Você amaria o seu irmão. Se você não perdoa, você é mentiroso e não ama a Deus coisa nenhuma e não é cristão também coisa nenhuma. É tudo papo furado, é um religioso angustiado, doente emocional e que se não acordar a tempo vai acabar lá na frente, na churrasqueira. Clube da Salvação, olha só que interessante isso daí. Isso é típico da mente do religioso que conta o mérito e demérito, né? Como que funciona? Eu tenho aqui minha comunidade, eu tenho 50 pessoas aqui, eu amo essas 50 pessoas, só que tem 3 lá da outra, lá que eu não posso ver nem pintar de ouro aqueles caras lá. Eu odeio aqueles caras. Aí eu faço a conta na minha cabeça. Eu amo 50, né, mas odeio 3. Então, 53 para mim está tudo certo. Não está nada certo. Você está condenado, né? Isso aí é só uma continha que você está fazendo aí, mas que não resolve nada. Pode ter uma pessoa lá que você não perdoa, aquilo lá é o suficiente para te destruir por dentro. Então não adianta ficar fazendo conta, né, fazendo um extrato aí de quanto que você ama e quanto que você odeia, achando que se você estiver no positivo aí, no azul, né, você vai passar. Não, você tem que zerar essa conta do vermelho, tem que zerar. Senão você não consegue ser realmente um verdadeiro cristão, ter a paz e ter a cura interior. Então, veja em Mateus, né? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro tentar reconciliar com seu irmão, depois volte e apresenta a sua oferta. Por que está falando isso? Porque não adianta você estar lá numa religião, na sua igreja, tentando conversar com Deus, se você tem uma mágoa dentro do seu coração. Não tem conexão. Não adianta você ficar lá, né? Por isso que se você é um participante de louvor, né, você vai lá no grupo de oração, né, no movimento, sei lá, carismático, ou então no pentecostal, dependendo da sua igreja que você vai lá no culto, na missa, levanta a mão lá para Deus, tudo, mas se você não perdoou, é 0 a 0, 0 a 0. Aquilo lá não está adiantando nada, porque você, perante a Deus, você não é cristão. Você continua no mundo, você continua prisioneiro, né, de toda a mágoa e culpa que está dentro de você. 0 a 0, 0 a 0. Por que 0 a 0? Porque sem perdão não há comunhão com Deus. Então você está desconectado.
Se eu não perdoo, eu estou desconectado. Não tem nenhum Wi-Fi com Deus, nada disso. Eu estou lá rezando, indo todo dia na igreja, movimentos, mas eu não perdoo, eu estou fora. Estou completamente fora da realidade espiritual. Eu sou apenas um religioso, doente, né? Então, quando fores orar, começa perdoando. Olha só o que Agostinho fala, né? Então, não adianta você começar a fazer uma oração se você não perdoou, porque se você não perdoou, você não vai ter conexão com Deus. Você vai ficar lá igual um papagaio, né? Fazendo a sua reza lá, mas não tem nenhuma conexão. E você está cheio de ódio dentro de si, cheio de mágoa, né? Culpa, né? Como que vai ter conexão com Deus? Quem já foi liberto consegue olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, com compaixão. Olha que interessante isso daqui. Então, quando você entra nesse nível do caminho da espiritualidade, da metanoia, da mudança de mente, do despertar, você vai mudar a sua cosmovisão, você vai mudar o seu olhar do mundo. Não é o mundo, que você não tem que mudar o mundo, você tem que mudar o seu olhar, né? Então, quando você olha para uma pessoa, quando a pessoa está lá te ofendendo, gritando, olha para ela com compaixão e olha para ela e fala assim, coitado, se ele está gritando, é que ele está doente, ele está pedindo socorro. A pessoa que está gritando, a pessoa que não está bem consigo mesma, ela sai arranhando os outros. Ninguém que está bem consigo mesma vai sair xingando os outros, vai sair ofendendo os outros, é porque ela está pedindo socorro, essa pessoa, né? Ela está fazendo isso porque ela não está bem, né? Por isso que ela está indo para cima para você, e se você não estiver na frente, ela vai para cima de outro, né? Ela só é quem aparecer na frente. Então ela está pedindo socorro, coitada, né? Precisa ter compaixão. A hora que você olha com compaixão isso, fica mais fácil perdoar. Coitado, ele está doente, está pedindo socorro, né? Precisa de ajuda, precisa de ajuda, né? Então, muda o seu olhar. Então, quando perdoo, é porque eu fui perdoado. Então, aquilo que eu falei com relação ao nosso perdão por Deus, quando Deus nos perdoa tudo que nós fizemos, que vai zerar a nossa conta, eu tenho que perdoar. Não tem conversa, porque como que pode eu ser perdoado de tudo que eu fiz e agora alguém lá chuta meu pé e eu não perdoo? Não tem cabimento. Porque quando amo, é porque eu fui absurdamente amado. Então, quem olha para o Jesus crucificado é curado da culpa. Olha que frase interessante do Santo Agostinho. Ele morreu por nós. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, porque ele não tinha nenhum. Não tinha pecado nenhum. E por que foi parado na cruz? Foi para pagar os meus pecados e os de vocês, né? Então, toda vez que nós olhamos para Cristo crucificado, nós lembramos disso. Olha, ele está lá por conta de mim e de você, né? Então, isso nos lembra a nossa obrigatoriedade realmente em perdoar. Porque senão perde todo o sentido. Você vê que no cristianismo, se você não perdoa, perdeu todo o sentido. Se o Jesus foi lá morrer na cruz para resolver o problema do seu pecado, você pega e não perdoa, então não entendeu nada. Ficou no 0 a 0, né? Então, o crachá de cristão verdadeiro é eu perdoo. Isso aí é o crachá. Se você não perdoa, ainda você não se tornou um verdadeiro cristão. E o perdão, realmente, ele revela o verdadeiro seguidor de Cristo. Então, mas muitas pessoas realmente, e é óbvio, né, dependendo do que a outra pessoa fez, fala assim, mas como que eu vou conseguir perdoar? Foi muito grave que a pessoa fez contra mim. Mas eu tenho que perdoar. Então, é isso que nós temos que colocar na cabeça. Falar assim, olha, se eu não perdoar, eu estou lascado. Eu estou fora da espiritualidade, eu estou doente emocional, eu estou na culpa, eu estou na mágoa, eu estou no ódio, eu estou fora da minha comunhão com Deus, né? Então, eu estou fora do esquema. Se eu não perdoar, estou fora do esquema. Eu tenho que perdoar. E se é difícil perdoar, eu preciso arrumar forças para perdoar. Então, eu vou fazer oração para perdoar, né? Tenha humildade, né? Eu vou ter humildade de orar e pedir a Deus
que me dê força. Deus, eu quero perdoar. Porque quando nós fazemos oração, né, não vamos conversar sobre isso, mas oração é a nossa comunhão com Deus. E qual que é a oração que é respondida? É a oração de acordo com a vontade de Deus, né? Ah, eu estou rezando para ganhar, porque eu quero uma BMW. Agora, se você está orando para Deus para conseguir perdoar, e é isso que Deus quer que você faça, com certeza Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, porque é da vontade de Deus que você perdoe, né? Então, uma oração para você criar forças para perdoar, com certeza ela será eficaz, porque é da vontade de Deus, né? Você vai conseguir, porque isso, o Deus está querendo que você faça isso, né? Então, o seu pedido realmente será realizado. Então, se alguém, ou então uma culpa muito grande de algo muito terrível que você fez na sua vida e você fica carregando isso para o resto da vida, peça a Deus a força. Deus, eu quero ficar livre disso, eu quero perdoar, eu quero ficar livre dessa minha culpa, eu quero me curar, eu quero me entregar ao Senhor, mas para isso eu tenho que ficar livre disso. Então, me ajuda a perdoar, né? Então, essa é uma dica para realmente nós conseguir, nós temos que perdoar, não tem outro caminho, né? Não tem como enrolar. Se a gente não perdoar, nós estamos fora, né? Então, nós temos que arrumar um jeito de perdoar e temos que fazer uma oração. Essa eu peguei uma oração. Existem, lógico, você pode fazer a sua própria oração, mas eu estou colocando aqui um exemplo de um pastor que eu achei interessante, bem objetivo essa oração. Então, vamos orar junto, vamos lendo junto essa oração, para vocês entenderem o espírito da coisa, de uma oração para pedirmos essa força para conseguirmos perdoar e realmente ficar livres, né? Livres de uma vez por todas, né? Desse enrosco que está dentro de nós, desse monstro que às vezes mora dentro de nós, que nos destrói todos os dias, ou numa culpa enorme que nós temos, ou numa mágoa muito grande que nós temos, esse espinho na nossa alma que nós carregamos o resto da vida, um trauma lá na infância, alguém que nos fez mal, e nós carregamos o resto da vida essa grande mágoa. Vamos ficar livre de uma vez por todas disso. Então, a oração, isso é apenas um exemplo de uma oração, mas para a gente ter o espírito disso aí. Então, vamos lá. Querido Deus, eu vivi algo que me machucou muito. Fui ferido por uma pessoa e o poder para perdoar parece estar além da minha capacidade. Mas venho, a partir dessa simples oração, pedir força para perdoar, porque eu perdoado por ti. Eu sei que só pode perdoar aqueles que foram perdoados. Por isso, não quero guardar mágoas nem ressentimento contra ninguém. Dê-me forças, pois nesse exato momento eu libero perdão para essa pessoa e a declaro livre, assim como o Senhor me declarou livre. Ajude-me a perdoar não somente hoje, mas quantas vezes forem necessárias. Não vou guardar nada dentro de mim, a não ser o amor pelas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer esse exercício, tendo na cabeça que o perdão, sem perdão, não somos verdadeiramente cristãos, somos apenas religiosos. Nós precisamos de perdoar e precisamos para a nossa cura interior. 90% dos problemas que nós carregamos, emocionais, e às vezes muitas doenças físicas, nós curamos com o perdão. Que Deus abençoe a todos nós com essa graça, com essa força do Espírito Santo para nos capacitar nessa atitude, nessa decisão de perdoar aos outros e perdoar a nós mesmos. Um abraço no coração de todos vocês.